E se aquilo que você acredita ser sua maior defesa for, na verdade, a arma que lentamente está destruindo você por dentro? Jung nos alerta: toda sombra escondida um dia se ergue contra o próprio Criador. Mas o que acontece quando o narcisista, acostumado a se alimentar da admiração alheia, se depara com um espelho que não reflete mais o seu império ilusório? Imagine um castelo construído sobre areia. A distância parece imponente, inabalável. Mas basta um movimento sutil, um sopro do inconsciente, e toda a estrutura começa a rachar. Jung revelou que há forças psíquicas que não perdoam a arrogância do ego, energias invisíveis que se infiltram e corroem o brilho falso do narcisista. Você já se perguntou o que acontece quando a máscara não encontra mais rostos para seduzir? A verdade é que o narcisista vive em guerra com algo que ele nunca poderá controlar: seu próprio inconsciente. Ele acredita ser invencível, mas carrega dentro de si um veneno que se ativa no momento em que suas ilusões são confrontadas. Jung descreveu isso como o colapso inevitável do arquétipo inflado. Você consegue sentir o peso desse destino pairando sobre cada palavra de falsa grandeza? E aqui está o enigma que poucos ousam encarar. Não é o ataque externo que destrói o narcisista, mas a implosão interna. O vazio que ele tenta esconder, o silêncio que ele teme, a sombra que o persegue em cada gesto. Jung nos mostrou que, quando a luz da consciência toca esse abismo, algo dentro dele desmorona de forma irreversível. Mas será que você está preparado para enxergar esse colapso acontecendo diante dos seus olhos? Há um segredo mortal escondido nas profundezas do pensamento junguiano. Um segredo que não apenas expõe, mas dilacera o narcisista em sua essência. Um conhecimento tão perturbador que, uma vez compreendido, muda para sempre a forma como você enxerga o poder, a manipulação e o próprio jogo das máscaras humanas. Esse segredo está à sua frente, mas só será revelado se você tiver coragem de permanecer até o último instante. Você está prestes a entrar em um território onde cada palavra deixa marcas invisíveis na pele da alma. O que Jung revelou não é um conceito frio, mas um espelho que se quebra diante dos nossos olhos. Imagine a cena: um narcisista vestido com sua armadura de orgulho acredita que nada pode tocá-lo. Mas o que acontece quando essa couraça não resiste ao peso do silêncio? E se o silêncio for, na verdade, o início do desmoronamento? A queda não começa com um estrondo, mas com uma rachadura tão sutil que apenas quem ousa olhar para dentro pode perceber. Dentro de cada um de nós existe uma sombra, uma presença invisível que pulsa com verdades que não suportamos encarar. O narcisista faz de tudo para calar essa voz. Mas Jung nos mostra que quanto mais se tenta soterrar a sombra, mais ela se ergue, faminta, exigindo ser reconhecida. Você sente isso também em sua própria vida? Aquele incômodo que insiste em voltar, mesmo quando você acredita que já o apagou? Esse é o ponto em que a negação deixa de ser proteção e começa a ser prisão. Há um paradoxo cruel na alma do narcisista. Ele precisa da admiração dos outros para sobreviver, mas cada olhar que recebe é também uma ameaça, porque pode revelar a farsa. O aplauso que o alimenta é o mesmo que o condena. Jung dizia que não há máscara que dure para sempre, porque o inconsciente sempre encontra uma forma de se manifestar. Então, o que acontece quando o reflexo no espelho já não devolve a imagem que ele construiu? O que resta quando o mundo ao redor não confirma mais o mito que ele mesmo inventou? É nesse abismo que o segredo mortal se insinua. O colapso não vem de fora, mas de dentro. É a implosão da própria psique. O narcisista começa a sentir que algo escapa de suas mãos, algo que ele não controla. E quanto mais tenta segurar, mais escorrega. É como água atravessando os dedos. Quanto mais força, mais vazio. E se você já sentiu essa sensação em sua vida de lutar contra algo que não podia prender, você sabe a vertigem que nasce quando o controle se desfaz.
Mas aqui está a armadilha. O narcisista não reconhece esse vazio como dele. Ele precisa culpá-lo em alguém, projetar a dor, transferir o peso. Jung nos alerta que essa projeção é apenas um reflexo daquilo que não se aceita em si mesmo. O que ele acusa nos outros é, na verdade, a sombra que o devora. Você já percebeu alguém que parece enxergar em você defeitos que não lhe pertencem? Esse é o eco da sombra em ação, o inconsciente denunciando a ferida que o ego não suporta. E quanto mais essa dinâmica se repete, mais evidente se torna o padrão. O narcisista gira em círculos, preso na própria teia, acreditando que controla, quando na verdade é controlado por forças internas que ele não entende. Jung dizia que aquilo que não é trazido à consciência se manifesta na vida como destino. Será que você já sentiu que repetia histórias sem entender por quê? Como se uma linha invisível o conduzisse, mesmo contra a sua vontade. Isso não é acaso, é a sombra operando silenciosamente. O ponto de ruptura chega quando a fachada não sustenta mais o peso da verdade. O narcisista, que sempre fugiu da fragilidade, se vê diante dela de forma brutal. É como uma estátua que desaba em pó ao menor toque. A grandeza artificial se desfaz, revelando uma estrutura corroída. O mundo externo pode não perceber de imediato, mas por dentro as rachaduras já não podem ser contidas. Jung enxergava nesse momento o colapso do ego inflado, o retorno inevitável ao real. E você já se perguntou o que acontece quando essa queda começa? Não é apenas um desmoronamento psicológico, é uma reviravolta existencial. É como se o próprio inconsciente cobrasse a dívida das mentiras acumuladas. O brilho se apaga, a força se desfaz, e tudo o que resta é o confronto com aquilo que sempre foi negado. Esse é o segredo mortal. Não existe fuga possível do próprio eu. Mais cedo ou mais tarde, todos somos chamados a encarar o espelho real. Mas há um detalhe ainda mais perturbador. Enquanto o narcisista tenta desesperadamente manter as aparências, o mundo ao redor começa a sentir a vibração da sua queda. É como se a implosão interna tivesse ecos que atravessam o espaço invisível entre as pessoas. Você já esteve perto de alguém cuja presença parecia carregar um peso insuportável, mesmo sem palavras? Isso não é imaginação, é a sombra transbordando, pedindo reconhecimento, ameaçando engolir tudo ao redor. E aqui voltamos ao início, ao mistério que você pressentiu desde a primeira frase. O narcisista desmorona, não porque o mundo o derruba, mas porque sua própria sombra o consome. Jung nos deixou as pistas, mas cabe a cada um de nós decifrar até onde esse colapso pode nos tocar. Afinal, e se esse mesmo segredo também estiver operando em silêncio dentro de você, pronto para se revelar a qualquer momento? Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, guia prático e chocante para desarmar o narcisista sem discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. O primeiro contato com a sombra já revelou a fragilidade do narcisista, mas é apenas no segundo golpe que o colapso se torna inevitável. Jung não descreveu isso como uma simples revelação, mas como um corte profundo no tecido da psique, um rompimento silencioso que desarma até mesmo aquele que acreditava estar no controle. E é nesse ponto que o segredo se torna insuportável. O narcisista descobre que aquilo que ele mais teme não vem de fora, mas pulsa dentro dele como uma ferida aberta. O segundo golpe é mais cruel porque não atinge a máscara, mas o que está escondido atrás dela. É o momento em que a persona, a fachada cuidadosamente construída para o mundo, deixa de sustentar o teatro. E quando isso acontece, o narcisista se vê diante de algo que não pode ser manipulado, algo que não obedece às suas estratégias de controle, a verdade interna. Jung dizia que a persona é como um traje social,
Mas quando a costura se rompe, o que emerge não é apenas fragilidade, é a sombra inteira se erguendo como um animal há muito tempo acorrentado. Imagine uma sala cheia de espelhos. O narcisista sempre acreditou que poderia controlar o reflexo, manipular as luzes, escolher o ângulo. Mas no segundo golpe, os espelhos se quebram e em cada caco surge uma imagem distorcida de si mesmo, fragmentos que não se encaixam mais. Ele não consegue mais esconder a incoerência. O mundo pode até continuar acreditando em sua versão de grandeza, mas por dentro ele já sente o gosto metálico da implosão. Como continuar sustentando o mito quando os pedaços de sua identidade já não respondem ao comando do ego? Esse é o instante em que a projeção se desfaz. Até aqui, o narcisista podia culpar, acusar, apontar para fora. Podia dizer que os outros eram os fracos, que o mundo não o compreendia, que a culpa era sempre alheia. Mas no segundo golpe, Jung nos mostra que a projeção começa a se inverter. O que antes era jogado para fora retorna como um eco devastador. Ele se vê nos olhos daqueles que tentou dominar, e aquilo que tanto acusava é o que ele mesmo carrega em silêncio. Como escapar do reflexo que não pode ser apagado? O segundo golpe não chega como um trovão, mas como uma infiltração. É uma gota que escorre no subterrâneo da alma e, pouco a pouco, inunda tudo. O narcisista começa a sentir que sua própria energia é sugada pelo vazio que sempre tentou esconder. As palavras já não têm o mesmo efeito. Os gestos perdem a força. A manipulação se torna previsível. O inconsciente cobra silenciosamente com juros impagáveis. E quanto mais ele tenta resistir, mais pesado se torna o fardo. Você já sentiu esse esgotamento diante de alguém que insiste em manter uma imagem? Já percebeu quando o verniz começa a descascar, revelando a madeira apodrecida por baixo? Jung dizia que todo ego inflado, cedo ou tarde, se depara com a grande verdade. Ninguém pode escapar do inconsciente. O segundo golpe é justamente isso, a constatação de que não há saída. O narcisista, que sempre acreditou na própria superioridade, se vê refém de um labirinto interno. Cada corredor leva ao mesmo ponto, a sombra, e quanto mais ele corre, mais se aproxima daquilo que tentou negar a vida inteira. Não é perseguição externa, não é azar, não é ataque, é destino. É a fatura existencial que chega sem aviso. Esse golpe é também uma experiência de solidão radical. Porque neste ponto, nem mesmo os admiradores, os seguidores ou as vítimas são suficientes para tamponar o vazio. Ele pode continuar cercado de aplausos, mas já não sente o efeito que antes o sustentava. É como beber água salgada. Quanto mais consome, mais sede sente. E esse é o ponto em que o colapso interno se torna inevitável. O palco continua, mas o ator já não acredita no próprio papel. Você já experimentou essa sensação de estar presente, mas ausente? De sorrir para fora enquanto algo dentro de você grita? O segundo golpe não é visível ao mundo, e talvez por isso seja tão devastador. É uma guerra silenciosa que acontece nas entranhas da alma. O narcisista continua a sorrir, continua a manipular, mas por dentro algo já quebrou. A confiança que ele tinha em sua própria máscara ruiu, e agora cada palavra soa como eco falso. Ele se torna vítima da própria farsa. Jung dizia que esse momento é como um encontro com o arquétipo sombrio, a revelação de que o inimigo nunca esteve fora, mas sempre dentro. E nesse colapso, o tempo se torna um inimigo. Cada segundo pesa como uma eternidade. O narcisista começa a perceber que não pode mais fugir de si mesmo. Ele tenta se distrair, tenta criar novos jogos, novas vítimas, novos cenários. Mas em cada tentativa, a sombra aparece de novo, como uma figura silenciosa que o acompanha sem descanso. Você já sentiu a presença de algo que não podia explicar, mas sabia que estava ali? Esse é o segundo golpe. A consciência da perseguição interna, do tribunal invisível que não absolve e não se cala. E aqui está a revelação mais perturbadora. O segundo golpe não é apenas um ataque contra o narcisista. Ele é, na verdade, o ponto em que sua alma exige redenção. A dor que o atravessa é também um chamado.
Mas ele não entende assim. Para ele, é apenas colapso, ruína, implosão. Mas Jung sabia, por trás dessa destruição, há uma possibilidade de renascimento. Só que o narcisista, aprisionado em seu ego, dificilmente consegue enxergar. E talvez seja exatamente isso que o consome por dentro, a incapacidade de se render ao que poderia salvá-lo. Você percebe agora a crueldade desse segredo? O narcisista não é destruído de fora, mas por dentro. O segundo golpe é o momento em que ele descobre que não há mais esconderijo, que a sombra não pode ser evitada, que o inconsciente não esquece. E se isso ecoa em você, talvez seja porque em algum ponto da sua vida você também já sentiu a aproximação desse mesmo golpe, não como destruição, mas como convite. A pergunta é: quando ele chegar, você vai resistir como o narcisista ou vai encarar o espelho até o fim? Há um instante em que o ruído do mundo se cala de tal forma que o próprio coração parece falar em voz alta. É quando o narcisista percebe que a encenação está ficando cara demais para sustentar e cada gesto falso cobra um preço que ele não está mais conseguindo pagar. Jung dizia que a psique nunca tolera por muito tempo a unilateralidade. Aquilo que é empurrado para um extremo começa silenciosamente a convocar o seu contrário. É nesse ponto de virada, onde o brilho desaba em sombra, que a história muda de temperatura e a superfície polida se racha por dentro. Você sente o ar mais pesado, como se houvesse uma cobrança invisível rondando, esperando o momento certo para tocar na ferida que ninguém quer nomear. Chame isso de retorno do reprimido, de justiça secreta do inconsciente ou de equilíbrio profundo que a vida exige. O nome importa menos do que o efeito. Tudo aquilo que foi usado para manipular agora volta como força contrária. É aqui que atravessamos a fronteira do conhecido e entramos sem aviso no território do que Jung chamava de enantiodromia, a corrida para o oposto. Aquilo que alimentava o mito começa a envenená-lo. E, de repente, a plateia que antes aplaudia já não reage. O espelho que refletia grandeza devolve silêncio. E o palco, ainda aceso, revela um vazio que não se disfarça. O corpo sabe antes da mente. O estômago revira, a respiração falha. E o riso ensaiado pesa como um manto molhado. É justamente aqui que o terceiro golpe se insinua. Não chega como palavra de ordem. Não se apresenta com estardalhaço. Ele aparece como um deslocamento sutil. As coisas deixam de responder como antes. O olhar que hipnotizava não hipnotiza. As frases que domavam silêncios já não domam. Os truques perdem o encanto e a velha coreografia soa cansada. O terceiro golpe é a falha do feitiço. É a hora em que o próprio método do narcisista se volta contra ele, como se as cordas que moviam a marionete agora amarrassem quem as puxa. E tudo que foi usado como arma retorna como espelho. Você já sentiu isso? A sensação de que o jogo, repentino e irônico, resolveu virar do avesso. Jung nos convidava a observar sem anestesia. Quando a persona escorrega e a sombra emerge, o ego inflado tenta negociar, inventar saídas, convocar desculpas. Mas o terceiro golpe não negocia, ele esvazia. A fonte da validação seca por dentro. É como se um vento frio varresse os corredores da psique e apagasse as tochas, uma a uma. O narcisista caminha, tateando, pelos antigos salões do seu castelo e encontra apenas portas que se recusam a abrir. De que serve a chave do controle quando a fechadura se tornou consciência? De que serve a máscara quando o rosto já desistiu de sustentá-la? Há uma cena que se repete nesses momentos. O narcisista tenta aumentar o volume, subir o tom, multiplicar as promessas. Mas quanto maior o esforço, mais falsa soa a voz. O corpo denuncia, o gesto entrega, a linguagem trai. Jung sabia, a psique fala por todos os poros quando o ego se cala por medo. O terceiro golpe é essa orquestra do não dito, uma música densa, subterrânea, que empurra para baixo o orgulho e faz boiar aquilo que ficou anos mergulhado.
É impossível não ouvir quando a alma decide falar. E ao mesmo tempo é terrível admitir que a voz é sua. O mais cruel é que o terceiro golpe não depende da aprovação de ninguém. Não exige audiência, não pede testemunhas. Ele acontece no íntimo, na dobra silenciosa onde ninguém alcança para socorrer. É o início de um descolamento. O si mesmo puxa o ego de volta ao centro e o ego, apavorado, se agarra às paredes da própria fantasia. Daí, o tremor, a impaciência, a irritação que brota sem causa aparente. O mundo vira ameaça, porque qualquer ruído pode ser um convite à verdade. E tudo que o narcisista teme é precisamente isso. A convocação para um encontro que ele não sabe como suportar. Quando essa maré sobe, sincronicidades começam a alinhar acontecimentos como espelhos ambulantes. Pessoas que antes cediam, agora resistem. Situações que costumavam abrir portas fecham. Palavras que funcionavam como senhas perdem validade. Não é azar, é arranjo. A vida se organiza para exibir em sequência os contornos do mesmo enredo. E por mais que ele mude o cenário, o elenco, a iluminação, a trama, o persegue com a obstinação dos sonhos recorrentes. Jung diria que é a totalidade pedindo passagem, o si mesmo exigindo restituição daquilo que foi sequestrado pelo espetáculo. O terceiro golpe se torna fatal quando a indiferença chega, não a indiferença do outro, mas a indiferença da alma. Aquilo que antes fascinava, agora não move. Aquilo que antes garantia uma dose diária de grandeza, agora parece maquiagem esquecida ao sol. O fascínio se transforma em tédio, e o tédio, quando toca um ego alimentado por holofotes, é devastador, porque sem fascínio a máquina para, sem aplauso interno o mito murcha. Não há combustível para sustentar a corrida contra o espelho. O narcisista descobre com espanto e raiva que não é o mundo que o abandonou. Foi o próprio inconsciente que o desautorizou. Nesse ponto, projeções começam a desabar como fachadas de papelão em cenário de tempestade. O que era culpa do outro, agora é sintoma. O que era perseguição, agora é repetição. O que era crítica injusta, agora é eco. E cada eco empurra um pouco mais o protagonista para a borda do precipício que ele fingiu não ver. A borda do próprio limite. Jung acende uma lanterna aqui. O limite não é punição, é contorno. É a forma que impede o infinito de virar ruína. Mas quem viveu da fantasia da ausência de limites sente o contorno como humilhação. E é assim que o terceiro golpe abre a ferida que não fecha, a ferida da medida. Há então um tipo de vergonha que não se mostra no rosto, mas pesa no corpo. Vergonha de si, de não sustentar o papel que criou, de notar que a memória dos triunfos é uma coleção de vitrines vazias. Surge a compulsão de provar mais uma vez, só mais uma, que ainda é possível. Mas a prova já não prova nada para quem precisa acreditar. A prova só serve para plateias, e a plateia que de fato importa está sentada no lugar mais íntimo do psiquismo, com o silêncio severo de quem já viu o suficiente. O terceiro golpe é esse veredito sem voz. A certeza muda de que não há mais trânsito livre entre a fantasia e a realidade. E, no entanto, é aqui que se esconde a única saída digna. Não a volta ao palco, não a reconstrução da máscara, mas o gesto que o narcisista tanto teme, inclinar a cabeça para dentro. O processo de individuação começa quando o orgulho estoura e devolve a pessoa ao chão da própria humanidade. Jung nunca romantizou essa travessia. Sabia que dói como quem atravessa fogo sem garantias. Mas o narcisista não suporta o cheiro do próprio incêndio. Prefere culpar o vento, o fósforo, o mundo, e assim prolonga o inferno que poderia ter sido purificação. O terceiro golpe, portanto, não é um ataque final, é um chamado inegociável, um decreto da psique dizendo chega de teatro. E quanto mais cedo essa sentença é ouvida, menos cruel ela precisa ser. Mas quando o ego insiste, a vida repete. Repete até aprender, repete até cansar, repete até que a indiferença da alma se transforme em ordem de despejo. E quando isso acontece, não há estratégia que sustente, não há plateia que esconda, não há fantasia que console. Só resta o encontro que sempre foi adiado, o encontro com aquilo que desde o início exigia reconhecimento, a sombra que pede rosto, o si mesmo que pede lugar,
a verdade que pede casa. Se você ouvir com atenção, talvez escute ao fundo o mesmo som que ele escuta agora, o da própria consciência batendo na porta que sempre esteve trancada por dentro. É o anúncio do que vem depois, a promessa dura e necessária do que precisa nascer quando tudo o que era fachada cai. E ainda que doa, há uma promessa secreta nesta dor. Quem atravessa o terceiro golpe não volta igual. Mas isso é assunto para a próxima virada da espiral. Há um ponto em que a queda deixa de ser apenas interna e começa a vazar para fora. O narcisista, até aqui, conseguiu manter a aparência de controle mesmo diante das fissuras invisíveis. Mas no quarto golpe, a dissonância não pode mais ser escondida. Jung advertia que aquilo que não se aceita dentro de si retorna pelo mundo externo como destino. E é exatamente isso que acontece. Os muros começam a falar, as pessoas começam a perceber e o teatro, por mais ensaiado que seja, não sustenta mais a encenação. É a hora em que a máscara não apenas escorrega, mas se estilhaça diante de olhares que não podem ser enganados. Esse quarto golpe é devastador porque atinge não só o ego, mas o vínculo com a realidade compartilhada. É o momento em que os outros deixam de responder ao comando invisível, quando a manipulação perde sua eficácia e a rede de controle se dissolve como fumaça. Aquilo que antes parecia poder absoluto se transforma em impotência exposta. O narcisista sente o olhar dos outros como lâminas que cortam, porque cada silêncio, cada resistência, cada desvio de atenção confirma o que ele mais teme. Sua farsa está ruindo a céu aberto. Você já presenciou essa cena? Alguém que sempre parecia intocável e de repente se mostra pequeno, vulnerável, humano demais? É o quarto golpe em ação. Jung dizia que o inconsciente coletivo se encarrega de trazer à tona aquilo que o indivíduo não suporta sozinho. Nesse estágio, não é apenas a sombra pessoal que se ergue, mas a sombra social. Amigos, familiares, colegas, todos começam a enxergar rachaduras no personagem. E cada olhar funciona como um espelho quebrado, multiplicando imagens incoerentes. O narcisista, que antes acreditava manipular a percepção alheia, agora se vê aprisionado pela percepção dos outros. É como se a plateia tivesse, enfim, acordado do transe, e não há retorno quando os olhos da verdade se abrem. O quarto golpe também é o momento da exposição involuntária. Palavras ditas sem intenção, gestos automáticos, explosões inesperadas. Tudo começa a atrair a encenação. O inconsciente encontra caminhos sutis para se expressar, e cada ato falho se torna um grito que denuncia o vazio. O narcisista não percebe, mas seus próprios atos começam a confessar aquilo que ele tenta esconder. Jung chamava isso de a linguagem secreta da sombra, uma força que fala mesmo quando tentamos calar. E no caso do narcisista, essa linguagem se torna sentença, porque o que era segredo íntimo agora se transforma em espetáculo público. O impacto desse quarto golpe é cruel, porque não há como contê-lo. O ego pode tentar gritar mais alto, acusar, culpar, inverter narrativas, mas nada disso funciona quando o mundo já sente a dissonância. O teatro perde a magia quando o público percebe os fios das marionetes. É nesse momento que o narcisista começa a experimentar algo que até então desconhecia: a solidão no meio da multidão. Ele ainda pode estar cercado de pessoas, mas já não há cumplicidade. Há apenas olhares que registram a queda, e cada olhar é um golpe a mais, um lembrete de que a máscara não volta a colar depois de quebrada. O quarto golpe não é apenas psicológico, é existencial. Ele rompe a fronteira entre o dentro e o fora. O narcisista, que até aqui travava uma guerra interna, agora enfrenta um cerco externo. Sua sombra começa a ganhar corpo nos olhos alheios, e isso o aterroriza mais do que qualquer confronto íntimo. Porque o que ele mais teme não é a verdade em si,
mas a verdade revelada. O inconsciente coletivo, como dizia Jung, age como um tribunal invisível, e nesse tribunal não há como subornar o júri. Cada pessoa que cruza o caminho se torna testemunha da falência da máscara, e então surge a angústia insuportável. Como continuar vivendo num mundo que já não responde à sua farsa? O narcisista começa a se debater, a criar novas encenações, mais extravagantes, mais dramáticas, mais teatrais. Mas a plateia já não aplaude com a mesma entrega. A magia se foi, e quando a magia se vai, resta apenas a nudez daquilo que sempre esteve por baixo. Esse é o quarto golpe, a revelação inevitável de que o personagem morreu, mesmo que o corpo ainda insista em atuar. Você já percebeu o silêncio desconfortável que se instala quando alguém tenta repetir um truque que já foi descoberto? Essa é a atmosfera do quarto golpe. O desconforto não é apenas alheio, é interno. O narcisista sente que perdeu a chave do jogo. O que antes era poder, agora é desgaste. O que antes era domínio, agora é esforço sem resultado. E o mais perturbador, ele percebe que não há como voltar ao estado anterior. Uma vez que o segredo é revelado, não existe como desfazer o conhecimento. O teatro da ilusão não pode ser remontado depois que as cortinas foram arrancadas à força. O quarto golpe, portanto, é o colapso da persona diante do coletivo. É a hora em que a sombra não apenas aparece, mas é reconhecida pelos outros. E esse reconhecimento externo é insuportável para o narcisista, porque o obriga a encarar o que mais teme, a perda definitiva do poder sobre a narrativa. Jung dizia que é nesse ponto que o processo de individuação poderia começar, se houvesse coragem para aceitar a verdade. Mas o narcisista raramente aceita. Ele prefere resistir, lutar contra o inevitável, prolongar o teatro que já ninguém acredita. E é justamente nessa resistência que o quarto golpe se torna letal. Agora, o silêncio pesa mais do que qualquer acusação. O vazio dos aplausos é mais devastador do que qualquer crítica. E o narcisista, sem perceber, entra em uma espiral de autodestruição. O quarto golpe não o mata por fora. Ele o consome por dentro, corroendo as últimas reservas de energia psíquica. E é nesse ponto que a implosão se torna visível, porque a verdade, uma vez solta no mundo, nunca volta a ser contida. Há um momento em que a poeira do palco baixa e o gosto na boca é de cinza. O corpo fica pesado, o ar mais denso e a respiração parece arranhar por dentro. Jung sussurra que não há luz sem atravessar a noite. E é nessa noite que o orgulho se perde de si. O narcisista tenta recompor o gesto, retocar a máscara, conferir se o figurino ainda assenta, mas algo não volta. O quebrou por dentro. É como se uma viga central tivesse cedido e o teto, mesmo sem ruído, já tivesse inclinado. Essa inclinação cria vertigem. É a vertigem de quem percebe que a gravidade mudou de lado e já não obedece a comandos. É nesse ponto, em silêncio de câmara selada, que irrompe o quinto golpe. Não cai de fora, não chega em clarim, não pede licença. Ele aparece como uma verdade que não precisa provar nada. É o colapso da narrativa interna. As frases que antes justificavam, agora envergonham. As histórias que seduziam, agora cansam. Os truques ficam com cheiro de mofo. O quinto golpe é a fadiga do mito. O herói do próprio enredo se cansa do papel que inventou e, sem reconhecer, começa a implorar por um corte de cena que nunca ousou permitir. Como seguir quando a própria alma recusa a continuidade do espetáculo? Jung avisou que o inconsciente tem tempos e leis que o ego não negocia. O quinto golpe é o chamado da travessia alquímica, a noite espessa da Nigredo, quando tudo o que era brilhante escurece até revelar contornos que jamais seriam vistos com luz artificial. O narcisista pressente o cheiro de queimado das próprias ilusões, como se a fornalha interna exigisse sacrifício. Não é o mundo que pede oferendas, é a psique,
O que se oferece? Orgulho, onipotência, direito de controlar. Mas ele segura com as duas mãos. E, quanto mais segura, mais o fogo sobe. A dor não é castigo, é o atrito do que precisa ser solto. A essa altura, complexos autônomos ganham voz. O velho ressentimento exige palco. A humilhação recalcada sobe as escadas. A inveja faz ranger o piso. O narcisista tenta expulsá-los. Mas Jung sempre lembrou: o que é expulso volta pela janela dos sonhos, travestido de símbolo. E os símbolos começam a cercá-lo como corvos. Tudo se torna recado. Um olhar que antes seria esquecido agora se fixa como aguilhão. Uma palavra que passaria despercebida agora racha o peito. Uma lembrança há muito soterrada volta inteira com cheiros, com sabores, com o mesmo corte de sempre. Nada é casual quando o si mesmo decide estreitar o cerco. Há um deslocamento sagrado e cruel. A anima, tão usada como espelho para encantar, se irrita com o truque, nega a cumplicidade e exige presença. O animus, tantas vezes convocado para atacar, agora aponta a lâmina para a mão que a empunhava. O trickster, cúmplice de tantas encenações, sabota o roteiro com tropeços sutilmente desastrosos. O arquétipo não aceita ser manipulado sem custo. O quinto golpe é o tribunal dos deuses internos, onde a sentença não é moral, é estrutural. Ou integra ou desagrega. Ou acolhe a verdade, ou se despedaça mais um pouco. Não há juiz a convencer, há design a respeitar. Então, chega o minuto de uma vergonha sem plateia. A vergonha de se perceber refém de um gesto automático, de uma careta antiga, de um pedido de atenção que o próprio corpo já reprova. A mão treme, o riso desmancha, o olhar evita. A persona pisa em falso e deixa ver, por uma fresta, um rosto faminto e cansado. O narcisista tenta apertar a porta, mas a fresta não fecha mais, e pela fresta entra um vento que não permite maquiagem. Esse vento é a consciência, e a consciência aqui não discute méritos, apenas retira os contornos falsos até que sobrem linhas que resistem ao tempo. No quinto golpe, a psique abandona a linguagem da sedução e adota a gramática do limite. O corpo começa a cobrar juros do teatro. Vem a exaustão, o enjoo, a irritação sem causa, a insônia que descasca as horas. Não é punição mística, é o freio de arrasto do real. Jung repetia que aquilo que não é assumido retorna em forma de destino. O destino, agora, é um cronograma invisível que desacelera cada tentativa de fuga. As coincidências perdem a doçura e ganham densidade. Tudo parece montado para interromper a corrida cega. Não é azar, é o si mesmo reorganizando caminhos. Há uma cena que dói mais do que qualquer acusação: o silêncio do espelho. Não o espelho de vidro, mas o espelho dos outros. Os velhos aliados desviam o olhar com pudor. As platitudes, antes eficazes, caem como metal no chão. Nada cola porque nada é inteiro. O narcisista sente que a sua presença já não convoca, e isso o apavora mais do que qualquer crítica. Ele aumenta o volume, despeja a intensidade, exige reverência. E o mundo, cansado, entrega uma coisa que é pior do que o desprezo: a indiferença. A indiferença é o veredito que esvazia a cena sem derramar sangue. É a morte por falta de oxigênio simbólico. Nesse deserto aparecem oásis falsos, promessas de novos palcos, novas plateias, novos enredos. O quinto golpe não permite miragens. Toda vez que o narcisista tenta migrar, leva consigo o mesmo chão rachado. A geografia externa muda, mas a gravidade é a mesma. Onde quer que chegue, encontra o mesmo desenho de sombras. É o aviso de que a fuga não é geográfica, é ética da alma. E sem o gesto de descida, nada floresce. A palavra descida aqui não é humilhação social, é mergulho simbólico. É o reconhecimento de que o eu não é o centro, de que a vida não é o espelho, de que o outro não é o objeto. Surge então a figura do perdão como fantasma que ronda. Não o perdão que legitima abuso, mas o perdão que suspende a guerra com a própria história. Jung sabia que sem reconciliação com os opostos não há conjunctio, mas o narcisista foge dessa ponte, porque nela não há plateia, não há troféus, não há painel de pontuação.
Há apenas o rito de devolver o que não é seu e recolher o que foi projetado. O quinto golpe exige esse ajuste contábil. Ele pede que a culpa seja devolvida a quem pertence, que a responsabilidade seja assumida no tamanho certo, que o drama seja recolhido da vitrine e guardado no quarto das coisas íntimas. É nessa economia da alma que a onipotência mostra a conta. O preço da fantasia é a amputação silenciosa dos pedaços vivos. A cada encenação, um pedaço de espontaneidade some. A cada pose, uma porção de ternura se retrai. A cada manipulação, uma chance real de encontro é sacrificada. O quinto golpe escancara esse balanço. Coloca sobre a mesa os recibos não pagos e pergunta, sem levantar a voz: valeu a pena? Não importa a resposta que o ego ofereça, porque não é um debate. É um auditório vazio, com uma lâmpada acesa, no centro, iluminando apenas o que não dá mais para negar. E ainda assim, há uma misericórdia dura neste ponto da estrada. O quinto golpe não chega para arruinar por capricho. Ele chega porque a vida, se pudesse escolher, preferiria ver um ser humano inteiro do que um personagem perfeito. A misericórdia está no convite, não no conforto. A porta se abre para um corredor eriçado e do outro lado há um chão firme que só se revela para quem atravessa. Jung chamaria esse gesto de obediência ao si mesmo. Não é submissão a um tirano interno, é reverência a um desenho que estava ali antes da fama, antes do trauma, antes da primeira máscara. Quando tudo isso se torna palpável, uma pergunta começa a circular como água sob gelo. Até quando? Até quando repetir o truque? Até quando maquiar a rachadura? Até quando negociar com a própria noite? O quinto golpe não traz resposta, traz urgência. Com ele, cada minuto vivido no teatro custa caro demais. E o preço agora, o corpo não quer mais pagar. A alma não quer mais pagar. Há uma porta batendo com insistência no corredor escuro. Você escuta? O som é antigo e novo ao mesmo tempo. É o chamado que pede um sim sem plateia e sem aplauso. Se você sustenta o olhar por mais alguns instantes, verá que não há fogos de artifício à espera, nem mão estendida que carregue sem esforço. Há uma escada que desce, degrau após degrau, rumo a uma sala onde o rosto não precisa de armas, onde a voz não precisa de truques, onde a verdade não precisa de dramaturgia. O quinto golpe não inaugura a paz, inaugura a possibilidade da paz. E como toda possibilidade real, vem embrulhada em perda, em luto, em despedida. O narcisista odeia despedidas, mas a alma insiste: despede-te do que nunca foi teu. Agora coloque a mão na maçaneta que sempre fingiu não ver. Sinta o metal frio, o pulso acelerado, a leve náusea de quem está prestes a atravessar um limite invisível. Lembre de tudo que Jung confiou àqueles que se dispõem a viver sem truques. A sombra reconhecida não engole, integra. O oposto acolhido não destrói, completa. A noite queima, mas depura. O quinto golpe te trouxe até a soleira. O resto da travessia não se explica, se vive. E a pergunta que sobra, como lâmina fina, não é se dói, mas se você aguenta nascer de novo, sem o aplauso antigo. Quando o eco das palavras se desfaz no ar, algo mais profundo permanece, como se a sombra e a luz, depois de tanto embate, tivessem deixado em você um vestígio. Jung sempre dizia que o inconsciente fala através de símbolos. E talvez tudo o que ouvimos até aqui tenha sido apenas isso. Símbolos que não pertencem apenas ao narcisista, mas que respiram também dentro de nós. Porque o espelho que revelamos ao outro é sempre, em algum nível, o mesmo que nos devolve a nossa própria face. O desmoronamento que descrevemos não é espetáculo distante. É um murmúrio que atravessa corredores internos e se assenta no silêncio da alma. Quantas vezes você também já sentiu a máscara pesar, a necessidade de ser visto engolir a verdade íntima, a voz calar diante do medo de não ser aceito? O que o narcisista vive em excesso é apenas a caricatura daquilo que, em pequenas doses, também nos habita. É por isso que essa jornada vibra tanto. Ela fala de todos nós. Não há como sair ileso depois de encarar a sombra. A imagem da máscara quebrando, da persona cedendo, não é apenas dele,
é nossa, é sua. E nesse instante não se trata mais de condenar ou julgar, mas de reconhecer, porque aquilo que não aceitamos em nós mesmos se volta contra nós com força redobrada. O eco que ressoa aqui é um lembrete. A sombra não é inimiga, é convite. O segredo mortal que destrói o narcisista é o mesmo que pode salvar você, se tiver coragem de permanecer diante do espelho até que ele devolva não a imagem sonhada, mas a face verdadeira. Talvez você perceba agora que a destruição que descrevemos não é apenas ruína, é também portal. Jung enxergava no colapso a chance de renascimento, na escuridão a semente da luz, na queda a possibilidade de encontro com aquilo que é mais essencial. O quinto golpe não precisa ser apenas o fim de um mito, pode ser também o nascimento de um ser humano inteiro, mas essa decisão não é tomada com palavras, é tomada no silêncio, quando a alma decide não fugir mais. O que permanece depois desta travessia não é o barulho das acusações, mas o silêncio das perguntas que continuam ecoando. Quem é você sem a máscara? O que resta quando os palcos se apagam? Que parte de si você ainda teme reconhecer? Essas perguntas não pedem respostas imediatas, porque são sementes. Elas germinam quando o solo da vida se abre, às vezes dias, às vezes anos depois. Mas uma vez plantadas, não podem ser arrancadas. Você pode sentir que há algo se movendo dentro de si agora, ainda sem nome, ainda sem forma. Permita que esse movimento exista. Ele não é ameaça, é lembrança de que a vida não se satisfaz com a superfície. A sombra que o narcisista rejeita é a mesma que pode revelar a sua completude. Não há destino mais trágico do que viver preso na superfície de si mesmo, e não há vitória mais verdadeira do que atravessar a noite e reencontrar a luz que não depende de aplausos. E se amanhã, ao olhar nos olhos de alguém, você perceber a mesma luta, o mesmo peso, o mesmo vazio disfarçado, talvez se lembre do que escutou aqui. E talvez entenda que por trás de cada máscara existe sempre um rosto pedindo por reconhecimento. O eco desta jornada é isso, a lembrança de que não estamos sozinhos na queda, porque todos carregamos sombras, e todos podemos escolher se elas serão prisões ou passagens. Não há fim aqui, apenas continuidade. O que você ouviu é só a abertura de uma porta que se mantém entreaberta. O convite não é para repetir conceitos, mas para viver o que foi despertado. Leve esse eco consigo. Deixe que ele o acompanhe nas horas silenciosas, nas noites em que a alma se agita, nos dias em que a máscara pesa, porque é nesses instantes que o segredo se revela, não como destruição, mas como caminho. E talvez o mais simbólico seja isso. O que derruba o narcisista pode ser exatamente o que levanta você. O mesmo golpe que implode a farsa pode libertar a essência. O mesmo colapso que mata o mito pode dar vida ao humano. A escolha está sempre à distância de um olhar verdadeiro, de uma coragem silenciosa, de um sim dito ao próprio inconsciente. Se este eco tocou você, permita que continue. Deixe sua voz se somar à nossa. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se não como quem cumpre um ritual mecânico, mas como quem escolhe permanecer na jornada. Porque este caminho não termina em vídeo algum. Ele segue dentro de você. E como Jung nos lembra em cada palavra que deixou, a verdadeira travessia começa quando nos atrevemos a viver inteiros. A sombra não é a escuridão que nos ameaça, é a escuridão que nos pede para sermos inteiros.